22. Na cidade, entretanto, tudo ia ficando deserto. Não havia quase ninguém nas ruas, as lojas estavam fechadas, os portões dos prédios também. Aqui e ali, ao pé das tabernas, ouviam-se gritos isolados ou os bêbados a cantarem. Não rolavam carruagens e raramente se ouviam passos transeuntes. A rua Povarskaya estava silenciosa e deserta. No enorme pátio da casa dos Rostov estavam espalhados restos de feno, estrume dos cavalos que tinham abalado e nenhuma pessoa se via. Na casa dos Rostov, abandonada com todos os seus bens, restavam 2 pessoas na sala de estar grande. Era o guarda-portão, Ignat, e o criadito Mishka, neto de Vassilitch, que ficara em Moscou com o avô. Mishka abriu o clavicorde e com um dedo fê-lo soar. O guarda-portão, com as mãos nas ancas e sorrindo alegremente, estava em frente de um espelho grande. Ana, que lindo, não é? Está a ver, tiozinho Ignat, dizia o garoto, martelando agora com as 2 mãos nas teclas. Vejam só, respondia Ignat, admirando a sua cara cada vez mais sorridente no espelho. Desavergonhados, francamente, mas que desavergonhados. Ouviu-se a voz de Mavra Kuzminicha, que entrara na sala sem barulho. Olha-me só para esta cara gorda a arreganhar os dentes. Nisto é que vós sois bons. E lá dentro tudo por arrumar. O Vassilitch não tem mãos a medir. Espera que já vais ver. Ignata, rejeitando o cinto, deixou de sorrir e, baixando a cabeça com submissão, saiu da sala. Titi, eu tenho cuidado, disse o garoto. Eu dou-te o cuidado, traquinas, gritou Mavra Kuzminicha, levantando a mão numa ameaça. Vai aquecer o samovar para o avô. Mavra Kuzminicha limpou o pó, fechou o clavicórdio e, com um suspiro de pesar, saiu da sala de estar e fechou a porta à chave. Saindo para o pátio, Mavra Kuzminicha ficou pensativa. Ia tomar chá no anexo com o Vassilitch ou ia para a despensa arrumar as coisas que faltava arrumar. Na rua silenciosa, ouviram-se passos apressados. Os passos interromperam-se ao rés da cancela. A tranqueta, com a tentativa de a abrirem, começou a bater. Mavra Kuzminicha aproximou-se da cancela. Com quem quer falar? Com o conde Ilia Andreevich Rostov. Mas quem é o senhor? Sou oficial, precisava de o ver, disse numa voz agradável de fidalgo. Mavra Kuzminicha abriu a cancela. Entrou no pátio um oficial dos seus 18 anos, de cara redonda, parecido pelos traços físicos com os Rostov. Foram-se embora, paizinho. Partiram ontem à tarde, respondeu Mavra Kuzminicha com carinho. O jovem oficial, parado à cancela, como que indeciso entre franqueá-la ou não, deu um estalo com a língua. Ah, que azar, disse ele. Devia ter vindo ontem, que pena. Mavra Kuzminicha, entretanto, observava com atenção com paixão a cara do jovem que lhe dava ares dos Rostov e o seu capote roto, as botas gastas. E para que precisa o senhor do conde? Perguntou. Não interessa, nada a fazer, disse o oficial em tom desgostoso e tirou a mão da cancela com o intuito de se ir embora. Depois parou indeciso. Bem ver, disse de repente, sou parente do conde e ele sempre foi muito bom para mim. Então está a ver, olhou com um sorriso bondoso e alegre para o seu capote e para as botas. Tenho isto tudo gasto e não tenho um tostão no bolso. Então queria pedir ao conde. Mavra Kuzminicha não o deixou continuar. Espera um minuto, paizinho, um minutinho só, disse ela. E mal o oficial tirou a mão da cancela, Mavra Kuzminicha deu meia volta e, no seu passo apressado de velha, dirigiu-se para as traseiras onde era o anexo. Enquanto Mavra Kuzminicha ia à sua casa, o oficial, cabisbaixo e olhando para as suas botas rotas, passeava-se pelo pátio com um ligeiro sorriso nos lábios. Que pena não ter apanhado o tio. Mas que velhinha querida, para onde foi ela a correr? E como é que eu vou saber por que ruas tenho de meter para apanhar o mais rapidamente possível o meu regimento que deve agora estar perto das portas de Rogoskaya? Pensava o jovem oficial. Mavra Kuzminicha, com um ar ao mesmo tempo assustado e resoluto, dobrou a esquina com um lenço achadrezado na mão. A alguns passos ainda do oficial, tirou das dobras do lenço uma nota branca de 25 rublos e entregou-a muito depressa ao jovem. Se estivesse em casa a sua nobreza, como é parente, com certeza, mas agora talvez... Mavra Kuzminicha, intimidada, atrapalhava-se. Mas o oficial, sem recusar e sem pressas, aceitou a nota e agradeceu a Mavra Kuzminicha. Se o conde estivesse em casa, continuou Mavra Kuzminicha a desculpar-se. Que Deus o ajude, paizinho, Deus o guarde, dizia Mavra às vénias, despedindo-se dele.
O oficial, como que, ironizando consigo mesmo, sorria e abanava a cabeça. Depois deitou a correr pelas ruas desertas para apanhar o seu regimento na ponte da Iausa. Quanto a Mavra Kuzminicha, ainda se demorou muito tempo junto à cancela fechada, com olhos lacrimosos, abanando pensativamente a cabeça e sob o efeito de um arrebatamento de ternura maternal e de compaixão pelo jovem oficial desconhecido. 23. Num prédio inacabado da rua Varvaca, em que havia uma taberna no piso de baixo, ouviam-se as cantigas e a gritaria dos bêbados. Numa sala pequena e suja, em bancos junto às mesas, estava uma dezena de operários fabris. Todos eles cantavam ébrios, suados, com os olhos turvos, inchando os peitos e abrindo muito as bocas. Era um descante desafinado, custoso, e pareciam fazer o esforço de cantar, não porque lhes apetecesse, mas apenas para provarem que estavam bêbados e na pândega. Um deles, rapaz alto e loiro, vestindo um cafetão limpo e comprido de pano azul, estava de pé. Com a sua cara, o seu nariz fino e direito seria bonito se não fossem os lábios finos e apertados a mexerem sem parar e os olhos turvos, sombrios e imóveis. Sobranceiro aos cantores, imaginando por certo algum cenário, abanava com solenidade, angulosamente, o braço branco, com a manga arregaçada até ao cotovelo, e abrindo os dedos sujos de maneira pouco natural. A manga do cafetão estava sempre a descer-lhe. Ele voltava a arregaçá-la cuidadosamente com a mão esquerda, como se constituísse especial importância o facto de manter sempre nu o braço branco, fibroso e a abanar. A meio da cantiga, ouviram-se no átrio e à entrada as pancadas e os gritos de uma bulha. O rapaz alto abanou a mão. Parem, gritou com autoridade. Pancadaria, rapazes. E sem deixar de arregaçar a manga, foi até à ombreira da porta. Os operários seguiram-no. Estavam na taberna a beber desde a manhã, chefiados pelo rapaz alto, tendo pago a bebida com couro que tinham trazido da fábrica. Os ferreiros das forjas vizinhas, ao ouvirem o barulho de pândega e pensando que a taberna estava a ser assaltada, queriam irromper nela à força. À entrada armou-se então uma briga. O taberneiro lutava com um ferreiro e no momento em que os operários saíam do interior, o ferreiro deu um puxão para se libertar e caiu de cara na calçada. Outro ferreiro tentou romper pela porta, empurrando o taberneiro com o peito. O rapaz, da manga arregaçada, sem parar, deu mais um soco na cara do ferreiro que assaltava a porta e gritou com ferocidade. Rapazes, estão a arriar nos nossos. Entretanto, o primeiro ferreiro levantou-se do chão, esfregou o sangue da cara partida e gritou numa voz lamuriosa: socorro, eles matam. Eles matam aqui uma pessoa, amigos. Oh, meu Deus, mataram de morte, mataram um homem, guinchou uma mulher que saía do portão ao lado. Acumulou-se uma multidão à volta do ferreiro ensanguentado. Não te chegas folares do povinho, tirares a última camisa à gente, disse uma voz dirigindo-se ao taberneiro. Ainda matas um homem, bandido. O rapaz alto, parado à entrada, passava a olhar turvo, ora pelo taberneiro, ora pelos ferreiros, como que a escolher com quem teria de se pegar a seguir. Facínora, gritou de repente ao taberneiro. Amarrá-lo, malta. Querias, vá lá atenta, berrou o taberneiro, afastando com um empurrão os atacantes e arrancando o chapéu da cabeça, atirou-o ao chão. Como se este gesto tivesse um misterioso significado ameaçador, os operários que rodeavam o taberneiro pararam indecisos. Conheço muito bem as leis, meu amigo. Vais ver como vou queixar-me ao comissário da polícia. Achas que não vou? Hoje está proibido armar zaragatas, gritou o taberneiro apanhando o chapéu do chão. Bem, vamos lá, o que achas? Vou mesmo? Achas que não vou? Repetiam ambos, o taberneiro e o rapaz alto, e foram pela rua fora. E o ferreiro ensanguentado com eles, todos lado a lado. Atrás deles iam os operários e outras pessoas em grande balbúrdia de falas e gritos. À esquina da rua Maroceica, em frente de um prédio grande com os contraventos fechados e uma tabuleta de mestre sapateiro, estavam parados uns 20 sapateiros, magros, extenuados de botas e cafetãs rotos. Que ele faça bem as contas com a gente, dizia um dos sapateiros magros, de barba rala e sangue franzido. Sugou-nos o sangue, e agora nada. Prometia a semana toda. Agora deixou ir as coisas até às últimas e zarpou. Ao ver o povo e um homem ensanguentado, o sapateiro calou-se e todos os camaradas, com pressa e curiosidade, juntaram-se à multidão em marcha.
Onde é que vão todos? Às autoridades, é claro. Então como é? Será verdade que a nossa força não levou a melhor? O que é que tu achas? Ouve o que diz o povo. Entabularam-se perguntas e respostas. O taberneiro, aproveitando-se da excitação da turba, deixou-se ficar para trás e voltou para a sua taberna. O rapaz alto, como não reparasse no desaparecimento do seu inimigo taberneiro, não parava de falar, brandindo o braço nu e atraindo com isso as atenções gerais. O povo acumulava-se sobretudo à volta dele, supondo que era dele que se podia obter respostas às perguntas que preocupavam toda a gente. Que ele diga como são as regras, que mostre a lei, para isso é que são as autoridades. Não é verdade, cristãos? Dizia o rapaz alto sorrindo de leve. Ele acha que não há autoridades. É possível alguma coisa sem elas? Pois falar o povo não faltam malandros. Para que falar de cor? Ecoava na multidão. Como podiam ter abandonado Moscou? Disseram-te isso por gozo e tu acreditaste. As nossas tropas são grandes, não vão deixá-los entrar. Para isso há as autoridades. Ouve o que diz o povo, diziam apontando para o rapaz alto. Junto à muralha do Kitai-Gorod, outro grupo de pessoas mais pequeno rodeava um homem de capote de frisa com um papel na mão. Estão a ler uma diretiva. É uma diretiva, ouviu-se na multidão e o povo confluiu para o homem que estava a ler. O homem do capote de frisa lia um panfleto de 31 de agosto. Quando se viu rodeado pela multidão, embaraçou-se um pouco, mas por exigência do rapaz alto que furou por entre a massa até ele, recomeçou a ler o panfleto com um ligeiro tremor na voz. Amanhã vou ver Sua Alteza Sereníssima. Sua Alteza Sereníssima, repetiu o rapaz, alto solenemente, esboçando um sorriso e carregando o sobrolho. Para falar com ele e para agir e ajudar a exterminar os facínoras. Vamos também nós eliminar o espírito deles, continuou o leitor, e de repente parou. Viste? Gritou triunfante o rapaz alto. Ele resolve-te toda a tramitação e tal. E mandar para o raio que o parta esses visitantes. Volta à hora do almoço e então deitamos mãos à obra. Acabamos o trabalho, acabamos com os fascínios. As últimas palavras foram lidas no meio de um silêncio absoluto. O rapaz alto baixou tristemente a cabeça. Tornava-se evidente que ninguém tinha digerido aquelas últimas palavras. Aquele volto à hora do almoço, sobretudo, amargurou visivelmente o leitor e os ouvintes. Os ânimos do povo estavam sintonizados com o tom sublime. Ora, aquilo era demasiado corriqueiro e de uma clareza inútil. Era o que cada um deles poderia dizer e por isso mesmo não deveria constar de uma diretiva das autoridades superiores. Todos guardavam um silêncio tristonho. O rapaz alto mexia os lábios e cambaleava. Pergunta-se a ele. É o próprio não perguntar se querias, porque não, ele explica. Ouviu-se nas fileiras de trás da multidão e as atenções gerais fixaram-se na charrete do chefe da polícia que entrava na praça, escoltado por 2 dragões. O chefe da polícia, que tinha ido de manhã queimar as barcas por ordem do conde, ganhando com essa missão uma quantia considerável em dinheiro que estava neste momento no seu bolso, ao ver uma multidão marchando ao seu encontro, mandou o cocheiro parar. Que gente é esta? Gritou às pessoas que se aproximavam, desgarradas e tímidas da sua charrete. Quem é esta gente? Estou a perguntar. Repetiu o chefe da polícia, ao não receber resposta. Saiba, Vossa Senhoria, que eles, disse o escrivão de capote frisa, eles, de acordo com o apelo de sua nobreza, o conde, apenas querem servir sem pouparem suas vidas. Não é qualquer revolta, é o que foi dito por sua nobreza, o conde. O conde não se foi embora, está cá e dará instruções relativamente a vós. Avança, disse o chefe da polícia ao cocheiro. A multidão parou, apertando-se à volta dos que tinham ouvido as palavras da autoridade e olhando para a charrete que se afastava. O chefe da polícia lançou um olhar assustado para trás, disse qualquer coisa ao cocheiro e os cavalos aceleraram o passo. Aldrabice, rapazes, que ele nos leva ao próprio, gritou o rapaz alto. Não o deixeis fugir. Que ele nos diga tudo. Apanhai-o, gritaram muitas vozes e o povo deitou a correr atrás da charrete. A multidão, falando ruidosamente, foi atrás do chefe da polícia para a Lubianka. Os senhores e os comerciantes fugiram e nós é que aguentamos. Somos cães ou quê? Ouvia-se cada vez mais entre a multidão.